Vamos começar aqui, pessoal. Quero, primeiramente, pedir desculpa a vocês aí por esse pequeno atraso de 10 minutos no primeiro dia da nossa aula. A gente vai ter um momentinho agora que a gente está mandando, vai mandar lá no YouTube o link para as pessoas acessarem o link do Facebook para poder acessar a nossa aula que vai ser transmitida agora, tá bom? Então, eu quero, pessoal, aproveitar esse momento agora para dar uma boa noite para todos vocês. Tá? A gente está aqui nessa aula inaugural muito especial da turma de 2022 na Universidade de Jesus. Eu já vou antecipar, né, porque muitas vezes as pessoas entram, já saem rapidinho, não espera o que está acontecendo. O que vai acontecer aqui hoje, pessoal? A gente vai falar brevemente sobre o que vai ser, quais serão os conteúdos trabalhados na universidade esse ano. Vocês vão conhecer a Marisabel Luquezzi, que é a coordenadora da universidade. A gente tem muitos alunos novos aqui, tem várias carinhas conhecidas, mas tem muitos alunos novos que fizeram matrícula aqui com a gente. Depois, a gente vai ter uma super aula, um bate-papo bacana demais com a Simone Albuquerque, que para a gente é uma honra estar aqui nesse espaço com a gente, contribuindo, trazendo um pouquinho de todo o conhecimento que ela tem em defesa em relação ao SUAS. E no final nós temos dois pontos, duas coisas legais que a gente fez. Uma, nós vamos fazer o sorteio de uma camisa, tá? Que está aqui da universidade, para as pessoas que estão assistindo, que fizeram inscrição aí para participar, para assistir essa aula lá nas redes sociais. E vai ter uma camisa sorteada para os alunos, tá? Então vai ter um para quem está nas redes sociais e um para os alunos. Não necessariamente que está aqui na aula, mas é quem já está na universidade. E por fim, a gente vai disponibilizar para vocês também aí, para aqueles que ainda não estão na universidade, um cupom para poder entrar. Né? Como vocês ouviram ano passado no lançamento, o objetivo nosso é criar densidade, pessoal. A gente quer o maior número de pessoas ouvindo sobre o SUAS, se capacitando, para a gente ter, de fato, aí, contribuir, né, ser um pouquinho do braço dessa formação para formar aí os melhores profissionais para atuarem nessa ciência social. A gente sabe, a gente não tem a pretensão de ser os únicos fazendo isso. Até falei rapidamente com o Simone um pouquinho antes aqui, falei, gente, é a gente somando esforços. Quem está fazendo, quem tem conteúdo, quem tem conhecimento para compartilhar, vamos compartilhar, esse é o objetivo nosso aqui também, tá bom? Então, eu vou só mais um minutinho aqui falar. Qual que é o foco da universidade, pessoal, esse ano? Nós vamos trabalhar as nossas aulas, nós teremos aulas semanais. Via de regra, as aulas serão todas as quartas-feiras, às 19 horas. As aulas terão duração de 2 a 2 horas e meia cada aula, tá, gente? Então tem coisa nova aí até para os alunos. Semanalmente, até de 2 a 2 horas e meia de aula. A gente vai trabalhar 4 pilares. O primeiro pilar vai trabalhar a estruturação do SUAS, organização do SUAS, as estratégias para a composição das equipes de referência. E a gente vai ter como professora, né, desse eixo a Caroline Aires e a Marisabel Luquezzi, que vai trazer também os conteúdos aí sobre as equipes de referência. O segundo ponto vai ser sobre a gestão do conhecimento. A gente vai abordar densamente os assuntos relacionados à proteção básica, proteção especial e aprofundar os conhecimentos sobre a assistência social, principalmente pautado pela tipificação e o modo de fazer. Tá? A gente vai ter duas pessoas mais à frente disso aí. Um é a Débora Begatti, que é assistente social, trabalhou na gerência da proteção básica, acho que não sei ter certeza se está ainda lá, em Coronel Fabriciano. E um outro, estou feliz de já ver que está aqui com a gente, participando desse momento, que é o Regis Espíndola. Tem uma trajetória brilhante, né? Não só na proteção especial, mas em defesa aí da assistência social também, da política do SUAS. Então, a gente está muito feliz de ter ele aqui também. A Carol ia entrar aqui, não sei se ela está por aqui, tem muita gente de câmera fechada, mas não sei se está aqui. E os dois últimos blocos, os dois últimos pilares, a gente vai falar sobre gestão financeira, focado aí nessa compreensão sobre o financiamento do SUAS, como maximizar a utilização dos recursos, né? Como ter segurança na utilização e execução financeira. E, por fim, a gente vai falar sobre gestão das informações. Vai abordar a vigilância, vai abordar sistemas. Então, tá um conteúdo denso, mas a gente quer que vocês saiam daqui esse ano falando, cara, onde que eu vou atuar? Estou seguro para trabalhar. Esse é o principal foco que a gente tem aqui hoje. Antes de passar a palavra para Simone, eu já vou passar a palavra para a Bel, que vai dar uma boa noite breve para vocês aí hoje.
né? E agradecer a Bel de novo pela parceria, por estarmos juntos aqui. Estou muito feliz por a gente estar começando aqui mais esse projeto, mais esse ano na Universidade de Suas. Bel, está contigo. Gente, boa noite a todos vocês. É um prazer enorme. Estou emocionada. Eu sempre me emociono, né, Igor? Começo de aula, começo desse projeto, ver aqui a carinha dos alunos antigos, ver novas pessoas aqui, muito empolgada. Estou um pouco gripada, então por isso hoje Igor está com trabalho em dobro, porque senão eu começo a ter um acesso de tosse aqui. E semana que vem a gente começa, aí Igor fica como é que se fala, a parte aí desse processo e eu assumo aqui com vocês. Então, hoje só mesmo dar uma boa noite, dizer que eu estou muito feliz de ver Regis, de ter Simone Albuquerque aqui com a gente, né? Um prazer enorme. Os redatores do blog Gessuas, também novas aquisições no nosso time, na nossa equipe, né, Igor? Então, esse ano é um ano recheado de surpresas e de coisas muito boas para vocês na universidade. Façam um bom uso disso, né? Entrem no grupo do Facebook, estejam em todas as aulas, porque realmente vai ser muito rico toda essa programação, tá bom? Um abraço a todos e bora lá. Show de bola. Pessoal, então agora eu vou passar a palavra para a Simone, né? A gente está muito feliz, Simone, de fato ter você aqui com a gente nessa aula inaugural, né? Eu falo que eu acho que não teria pessoa aí melhor também para poder convidar, para poder falar um pouquinho, né, sobre a política de assistência social, a importância da sua estruturação para a gente atingir todos os objetivos que se espera dessa política, né? Eu vou brevemente falar, acho que provavelmente todo mundo conhece a Simone aqui, mas eu vou também aproveitar esse momento para, de forma breve, apresentá-la, né? A Simone, ela possui a graduação em Serviço Social pela PUC, ela ocupou vários cargos no Ministério Social e Combate à Fome, foi representante do Conselho do CNAS, foi subsecretária em Minas, hoje é diretora de gestão do SUAS na Prefeitura de Belo Horizonte. E acho que é importante destacar que muitas referências que a gente tem, né, de literatura, de material, teve, de fato, aí um papel fundamental da Simone na construção, na discussão e na defesa da construção de tudo que a gente usa como referência. Então, Simone, passando a bola para você já e muito obrigado por estar aqui com a gente. Já vou ficar caladinho aqui também para assistir essa aula e esse bate-papo. Boa noite a todos, a todas e a todos, né? É com muita alegria e gratidão que agradeço a você, Igor, e a toda a equipe aí, né, da Universidade Gessuas, esse convite, essa oportunidade, né, de estar aqui nessa aula inaugural, né, que inaugura o trabalho da Universidade Gessuas no ano de 2022. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Também cumprimento, né, a todos os presentes que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, os alunos que estão aqui, né, no aplicativo Zoom conosco. Cumprimento meu querido amigo, companheiro, colega de trabalho, o Regis Espíndola. E também para mim é uma honra enorme poder compartilhar, né? Fazer suas com Regis é bom demais, viu, gente? Falar a verdade com vocês. Confessadamente, é bom demais fazer suas com Regis. Obrigado, Regis, pela nossa convivência afetiva e política, né? Bem, eu vou abordar aqui nessa nossa primeira aula o tema da Política Nacional de Assistência Social. A importância, né, de sua estruturação, conforme deliberação da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social e posterior resolução número 145,
de 15 de outubro de 2004. Que saudades do ano de 2004. Faço questão de já frisar que aqui faço referência à Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Nós estamos num momento tão difícil e tão complexo da realidade nacional que nós também temos que disputar a memória e a história da assistência social brasileira, né? Às vezes acho que tem pessoas que estão falando da política de assistência social, mas eu sinto muitas vezes que não estamos falando da mesma política. Por isso todos que estão aqui devem conhecer a Política Nacional de Assistência Social. Ela tem uma publicação feita pelo ex-Ministério do Desenvolvimento Social e é só procurar no YouTube, Igor, e também sugiro, né, que você, Igor, possa disponibilizar para que todos conheçam, né, a Política Nacional de Assistência Social. E, por fim, abordarei a importância da formação dos profissionais para atingir os objetivos estabelecidos na política. Bem, inicio dizendo que o percurso histórico da Política Nacional de Assistência Social de 2004 foi uma conquista realizada por meio de grandes lutas da sociedade. Isso é muito importante a gente compreender, porque muitas vezes fica parecendo, né, que as coisas elas caem do céu ou são estabelecidas por mentes, né, brilhantes, mas, na verdade, a assistência social é uma conquista da sociedade. E esse direito, né, o direito à assistência social, ele torna-se direito após a Constituição de 88. A assistência social, por décadas, foi compreendida como a política que protege pessoas carentes, aquelas que não conseguem entrar no mercado de trabalho ou não têm. Eu mesmo fechei meu microfone aqui, né? Bem, isso é importante, gente, porque tem uma tensão sempre entre assistência social e trabalho. Muita gente acha que assistência social não deveria investir em assistência social, deveria investir em trabalho. Que a política de assistência social é apenas uma política emergencial, que, na verdade, se investisse em trabalho para todos, não precisaria da assistência social. E não é à toa, né? Nós vamos ver aqui um pouco que isso tem a ver, primeiro, de um lado, que a cidadania no Brasil ela nasce junto com a carteira de trabalho. Então, quem tem o direito à proteção são só os trabalhadores de carteira assinada, né, por um lado. Então, por isso essa ideia, né, do trabalho, né? Trabalho enobrece o homem, é pela via do trabalho, né, que a gente consegue a promoção. Mas também nós temos uma cultura na sociedade brasileira que influenciou e influencia muito nessa compreensão da assistência social. A intervenção do Estado se dava por meio de ações pontuais, através de medidas assistencialistas, caritativas e filantrópicas, enraizada na cultura política do Brasil, como eu disse. O que, então, que eu estou dizendo? Estou dizendo, então, que muita gente acha que a assistência social que é assistencialista, clientelista, mas
o que a gente tem que compreender é que o Brasil é um país que tem essas concepções em sua cultura política. Poucos países tiveram a história, né, que o Brasil teve. O Brasil foi um país colonizado. O que significa um país colonizado? Significa um país onde outro país veio aqui e dizimou a nossa cultura. Implantou uma outra forma, né? Uma outra cultura, ou pelo menos tentou. E isso tem muitos reflexos, né? Tem reflexos na dizimação da cultura indigenista, né? O Brasil foi um país escravocrata, o último país a estabelecer a abolição da escravatura. Uma abolição que a história conta, que foi uma rainha que forneceu, né, a liberdade, que conta pouco da luta, da resistência dos indígenas, dos escravocratas. No Brasil, também imagino que vários de vocês sabem, né, que nós tivemos uma história de construção, né, da burguesia, do capitalismo no Brasil, também muito baseado aí na entrada, né, na política do Estado, então do apadrinhamento. Quem já não conhece o coronelismo? Muitos dizem que em vários locais do Brasil nós temos ainda o coronelismo, né? Onde o coronel manda, né? Manda a troca. Quem não já ouviu falar aqui que no Brasil a política se dava pela troca? Vote em mim, eu te dou uma dentadura a parte de cima esse ano, se você votar em mim, eu te dou a parte de baixo no ano que vem, né? Então, essa matriz do favor, do clientelismo, do apadrinhamento, do mando, é um padrão arcaico de relações estabelecidas, né, no Brasil, que encontrou na assistência social um campo muito fértil, porque sempre colocou a assistência social como não política, renegada como secundária e marginal. Claro, gente, que isso também aconteceu na saúde, mesmo porque era tudo misturado, né? Saúde, assistência social, educação. Isso aconteceu em várias políticas públicas, né? Várias, mas essa marca do assistencialismo, né? Do clientelismo, do apadrinhamento, essa forma de lidar com a população pobre, ela teve na assistência social um campo muito fértil. E teve e ainda tem. E espero que a gente consiga discutir sobre isso, que é muito importante para aqueles que trabalham nessa área ter essa compreensão. Bem, a política de assistência social é uma conquista dos trabalhadores, representado pelas transformações no mundo do trabalho, pelas mudanças que vêm ocorrendo nas relações de trabalho, na sociedade contemporânea. Isso é também uma outra coisa importante de se dizer. Olha, Simone, então, por que a assistência social ganha um volume e chega a ser considerada, né, como uma política social de caráter universalizante? Porque as relações de trabalho, né, as relações do capital e do trabalho mudaram muito, muito. O que aconteceu? Que mudanças, né, nós estamos falando? Nós estamos falando no aumento do desemprego, na precarização do trabalho, nos contratos terceirizados ou temporários, no perfil do trabalhador exigido pelo mercado de trabalho.
nos contratos terceirizados, né, ou temporários, no perfil do trabalhador exigido pelo mercado capitalista. Às vezes a gente, na discussão, né, as pessoas falam, mas se tiver trabalho para todos, olha, não tem trabalho para todos. Não tem trabalho para todos. Nós estamos desenvolvendo um sistema capitalista, né, na modernização e na globalização do capital, onde muitos teóricos estão dizendo que nós estamos caminhando para um provável mundo sem trabalho. Claro que eu não estou dizendo, afirmando isso, mas estou chamando a atenção de vocês para que a assistência social ela ganha contornos, né, que o próprio capitalismo vai dando aí à medida que vai avançando, né, as relações entre o capital e o trabalho. Outra coisa também, hoje até vi uma reportagem, né, assim, falando do enorme rebaixamento do valor da renda do trabalho, com consequência de ampliação e aprofundamento da pobreza, que se estende para os setores médios da sociedade. Isso é uma questão mundial, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver no começo da pandemia, né? 2020, quando a Organização Mundial de Saúde ela orientou a todos os presidentes dos países do mundo que implantasse a renda básica de cidadania. E hoje tem uma discussão de se criar um fundo mesmo, né, de proteção ao esgarçamento da renda, principalmente porque cada vez mais nós teremos problemas sociais mundiais, né? Problemas de saúde, problemas sociais, porque a globalização da economia também globaliza, né, outras questões. Então, essa questão da saúde, a questão da assistência social, né, e tantas outras. Então, o mundo vai ganhando novos contornos e é claro que isso reflete nas políticas sociais. Bem, então é importante realçar aqui que todas as políticas sociais elas atendem ao mesmo tempo no mundo capitalista o capital e o trabalho ao mesmo tempo. Então, ela atende interesses, sim, do capital, né? Sim, claro, porque o capital precisa também de mão de obra disponível, né? Precisa das condições necessárias para que haja a exploração. Mas é muito importante a gente compreender também que as políticas sociais elas atendem muito à demanda dos trabalhadores. Muitos brasileiros acessam única e exclusivamente a política de assistência social. Isso é muito importante de ser compreendido, né? Bem, então eu estou dizendo para vocês que a política social funda-se pelo agravamento das expressões da questão social que se dão na transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Então, a organização, né, do capitalismo, ele utilizou muitas políticas sociais. Se a gente pega aí na história, né, na época do Getúlio, quando se iniciou a industrialização do Brasil, ele implantou políticas sociais, claro que por reivindicação dos trabalhadores, mas também para criar as condições para o capitalismo se adentrar no Brasil, né? Foi a época do Getúlio que criou a CLT,
Foi na época de Getúlio que ampliou a proteção dos trabalhadores do campo e da cidade, que se constituiu também, né, de forma mais abrangente, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho. Essa presença do Estado, né, através das políticas sociais, se situa na passagem do século XIX para o século XX. Ao mesmo tempo, as políticas sociais, elas também atendem às reivindicações dos movimentos sociais. Isso é que é importante demais a gente compreender. Quem vocês acham que lutou pelo direito da convivência familiar e comunitária? Onde? Primeiro foram o movimento das crianças e adolescentes no Brasil. Né? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, senão uma grande luta das famílias pobres de conviverem com seus filhos? O Brasil tem uma história de retirada dos filhos das famílias pobres, uma história muito trágica. Né? A lei do ventre livre é o quê? É isso. É o direito das mulheres negras escravas de ficarem com seus filhos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente também é um posicionamento de um grande movimento nacional pelo direito da convivência familiar e comunitária, e depois todos os estatutos, todos. O Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, todos eles são resultado, né, da luta dos movimentos sociais pelo direito de conviver na sociedade com sua família. Os movimentos sociais também, né? Assim, eu sempre faço questão de dizer que o direito à renda também é uma luta enorme, o direito à renda. Né? O benefício de prestação continuada, ele foi fruto, né, da luta do movimento das pessoas com deficiência para incluir na Constituição de 88 o direito ao benefício de prestação continuada, que hoje tem um papel importantíssimo no combate à pobreza e na diminuição dos índices de desigualdade social. Se não fosse o benefício de prestação continuada, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, as nossas esquinas lotadas aí de idosos e pessoas com deficiência pobres. O benefício de prestação continuada, ele é fundamental, importantíssimo na proteção social de pessoas idosas e pessoas com deficiência. Bem, foi nos anos de 88, em conformidade com a Constituição, que foi instituída a Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é a junção de 3 políticas sociais: assistência social, saúde e previdência. 3 políticas sociais criadas para ampliar direitos sociais para toda a população brasileira. Qual que é a diferença da Seguridade Social para as outras políticas sociais? Primeiro, dizer que a política de Seguridade Social, ela tem contornos diferentes dependendo do país. Alguns países incluem na Seguridade Social a educação, incluem na Seguridade Social a habitação, mas no Brasil ela inclui 3 políticas: a previdência, a saúde e a assistência social. Essas 3 políticas, elas têm muita coisa em comum, porque elas estão juntos de um guarda-chuva maior chamado Seguridade Social. Elas são políticas sociais essenciais para a população brasileira.
O que significa essa essencialidade? Significa que, em hipótese alguma, pode haver solução de continuidade, pode parar de ofertar, em hipótese alguma, né? Bem, a assistência social, além de fazer parte da Seguridade Social, passou a ser direito social através de política pública. A assistência social foi a maior inovação na Seguridade Social. Maior inovação. Foi muito importante colocar a assistência social como uma política de Seguridade Social. Bem, quais são, então, os elementos da política de assistência social? Primeiro, ela é estabelecida na Constituição de 88 como campo de direitos, né? Só isso já é uma mudança importantíssima de paradigma, né? Uma política que era considerada não política, que trabalhava na lógica do não direito, passa a ser uma política do campo de direitos, de responsabilidade do Estado. Isso também é extremamente importante, que nós tenhamos clareza disso. Antes da Constituição de 88, a assistência social ela atuava no campo que a professora Carmelita Asbeck chama da sociedade providência. Era a sociedade que tinha maior responsabilidade pela proteção das pessoas sem carteira de trabalho. Então, trazer assistência social para a responsabilidade do Estado, como dever do Estado, foi uma conquista muito importante, né, para a assistência social brasileira. Se ela é um dever do Estado, ela passou a ser um direito dos que dela necessitam. Muitas pessoas traduzem dos que dela necessitam como se fosse uma política para os necessitados. Isso não é real, né? Todas as políticas sociais são para quem dela necessita. Aí eu sei que vocês estão me perguntando, Simone, mas a saúde não é universal? A educação não é universal? Sim, igual a assistência social. Universal para os que dela necessitam. A diferença que nós temos para a assistência social, para a saúde e para a educação é que a saúde e a educação têm parâmetros internacionais de necessidade. Vou dar um exemplo, vocês vão entender. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que toda mulher acima de 50 anos tem que ir ao ginecologista uma vez por ano. Ora, é universal, mas é universal para mulheres acima de 50 anos. Antes, né, ela não vai fazer mamografia, não vai, né? A saúde também estabelece quais são os parâmetros para crianças. Quando é que ela tem a necessidade de procurar vacina? Quando é que ela tem a necessidade de procurar o pediatra? E, claro, que estabelece também padrões internacionais, protocolos internacionais para situações de urgência, de emergência, né? A educação não é diferente. Não é diferente. A educação é uma necessidade também que ela tem sido conquistada, né? Até muito pouco tempo no Brasil, era direito à educação apenas de 6 a 14 anos. Apenas de 6 a 14 anos. Esse direito ele se estendeu para as crianças pequenas, que é o direito à educação infantil. Mas ele foi estabelecido como necessidade há bem pouco tempo. O ensino superior no Brasil, por exemplo, ele não é uma necessidade reconhecida como direito para todos. E a assistência social, do mesmo jeito.
A diferença é que a área, ainda não tem patamares internacionais. Tem alguns, né? Tem alguns. A questão do trabalho infantil, né? Hoje nós temos um acordo internacional com relação ao trabalho infantil. Quais são as formas, as piores formas? Tem patamares também do trabalho escravo, né? Enfim, tem algumas ainda bastante fragmentado, ainda sem uma dimensão, né? De um organismo que reúna e compreenda, né, a área como uma área de proteção. Mas é muito importante o registro de que a assistência social é para quem dela necessitar. E essa compreensão também vai nos balizar na organização dessa política, né? Dessa política social. Outra questão importante da política de assistência social é que seus assistidos, né, passam a ser vistos como cidadãos. Isso também é muito importante. E eu vou falar uma coisa com vocês. O trem difícil da gente conquistar é esse trem dos nossos usuários serem vistos e compreendidos como cidadãos. Uma pesquisa muito interessante, feita pela professora Ana Paula, por solicitação do Ministério da Justiça e do Ministério do Desenvolvimento Social, para saber a relação entre o SUAS e o sistema de justiça. Qual a conclusão que ela chegou? Ela chegou à conclusão que um dos pouquíssimos direitos reclamáveis. O que é um direito reclamável quando o cidadão entra na justiça? É o benefício de prestação contínua. Aquelas requisições, aqueles documentos que o sistema de justiça manda para o Regis todos os dias da vida dele, recebe uns 300 por mês, eles são papeizinhos completamente fora do processo de Estado de requisição de direitos. Muito engraçado. Outro dia eu estava participando de um debate, estou fazendo mestrado aqui na Federal, participei de uma discussão onde um profissional disse: mas o técnico tem que ficar implorando vaga para o adolescente fazer a medida de prestação de serviço à comunidade. Aí tinha um promotor, né? Uma pessoa muito bacana, muito séria e tal, mas ele falou: mas isso é obrigação. Agora, eu nunca vi essa obrigação virar processo. Só vira requisição. Isso é uma coisa louca nesse negócio. Mas, por lei, os nossos usuários, eles têm direito. Eles são cidadãos. E o direito conquistado na Constituição de 88 é um direito reclamável. Outro elemento da política de assistência social é que suas provisões, seus serviços, programas, projetos e benefícios propicia a universalização dos direitos. Isso é um debate também importantíssimo, complexo, né? Porque fica parecendo, né? Muita gente interpreta assim: a assistência social ela só se realiza se for intersetorial. Não. Aqui nós não estamos discutindo isso. Aqui nós estamos discutindo uma política social dentro da proteção social, dentro da seguridade social, onde a Previdência ela oferta benefícios para quem contribui e assistência social para quem não contribui. É nesse sentido a discussão. É no sentido de que os que contribuem no financiamento dessa política se solidarizam com uma solidariedade de classe,
da classe trabalhadora de proteção para os que não contribuem para essa política. Então, é um debate profundo, um debate de justiça social. Bem, nesse sentido, com essa compreensão, a assistência social deve evitar, né, as formas de agressão à vida no sentido social e ético, contrário do clientelismo, avesso ao clientelismo, que conservava privilégios, reproduzia os riscos e vulnerabilidades. E é muito importante, né, uma fala da professora Aldair Sposati, que diz que a LOAS não tem nenhum vínculo com a assistência social conservadora. Não tem. Todo o seu percurso e toda a sua estrutura e sua organização, ela se vincula com a proteção social, com a segurança social, com a seguridade social. Bem, então eu volto a afirmar que a Resolução 145 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 15 de outubro de 2004, ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social que o Conselho Nacional deve aprovar a Política Nacional de Assistência Social. No Brasil, nós tivemos duas políticas. Essa de 2004 é a segunda, mas nós tivemos uma Política Nacional de Assistência Social de 1998. Foi fruto também de muita discussão nas conferências, né, de assistência social, muita pressão dos movimentos, mas uma política bem restritiva, bem reduzida. Quem tiver a oportunidade de conhecer e comparar é bem interessante, muito interessante ver como era a política em 98, né? Ela durou até 2004, então ela teve durou bastante, e ela era uma política fragmentada, ela previa programas nacionais, programa da pessoa com deficiência, programa do idoso, né? Uma política com foco nas situações de pobreza. Estava claro, né, na sua escrita lá, de que só podia acessar a política de assistência social quem ganhasse até 1/4 do salário mínimo. Então, vocês imaginam a restrição, você ter essa restrição para receber o auxílio funerário, para ter medida de liberdade assistida PSC, esse tipo de restrição para o atendimento, enfim, das diversas ofertas aí da política de assistência social. A política de 2004, ela torna claras as diretrizes para a efetivação da assistência social como direito de cidadania e dever do Estado. Ela é apoiada em um modelo de gestão compartilhada no Pacto Federativo. Ou seja, tem as competências, que compete ao governo federal, aos governos estaduais, aos municípios, nos diferentes portes, né? Porque tem diferença, municípios mais complexos também têm responsabilidades maiores, enfim. A Política Nacional de Assistência Social, ela detalha as atribuições e competências dos níveis de governo na provisão da atenção socioassistencial. A Política Nacional de Assistência Social de 2004 instituiu a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social. Ela instituiu o Sistema Único de Assistência Social. Sabiam disso? O SUAS foi instituído por uma resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, em 2004. Só em 2011 que o SUAS entra dentro, né, da Lei Orgânica da Assistência Social.
Então, o SUAS, instituído pela Política Nacional de Assistência Social, ele é um modelo de gestão pública, não estatal, diferente, né? O SUAS não é estatal, o SUAS é um sistema público. Claro que as entidades sem fins lucrativos compõem o SUAS e devem agir como se públicas fossem. Ele é um sistema descentralizado, então o município tem autonomia, os governos de estados também, e os entes devem estabelecer pactos e acordos para a sua oferta. Ele é um sistema participativo e não contributivo. Ou seja, quem necessitar da assistência social não tem que contribuir, igual a Previdência. Né? Só acessa os benefícios previdenciários quem contribui todo mês. A Seguridade Social brasileira ela tem uma parte não contributiva e uma parte contributiva. A parte não contributiva é a saúde e a assistência social. E a parte contributiva é a Previdência. O SUAS possibilitou um sistema nacional de informação, a criação de indicadores para monitoramento e avaliação. Uma outra grande novidade, né? Também para a área da assistência social. Bem, quais foram as mudanças trazidas pela Política Nacional de Assistência Social, além de todas que eu já falei aqui? Ela estabelece 3 funções para a assistência social. Então, tem uma função de proteção, né? Ela tem o dever de proteger, mas também de vigilância, né? De ficar atento aonde estão acontecendo as situações de proteção. E também o SUAS tem uma função que só ele tem, como sistema que é a de defesa de direitos. Uma função muito importante, com pouca regulamentação, mas que, com certeza, faz uma diferença aí, né, na compreensão da assistência social. A política nacional ela organiza a proteção em básica e especial, né? Vocês vão ver muito isso, né? Vai ser bem discutido no curso. Institui as bases de financiamento partilhado entre os entes, estabelece também quais seguranças a assistência social deve ofertar. Isso é uma evolução, né? Em se tratando da assistência social. Então, a assistência social ela deve garantir para toda a população brasileira renda, acolhida, convívio e autonomia. São as seguranças que a assistência social deve ofertar para toda a população. E é claro que essas seguranças elas vão sendo aí aprofundadas, né? E cada dia ficando mais claro a importância dessas garantias, né? Dessas seguranças. A política também institui as unidades de referência estatal, CRAS e o CREAS. Só para vocês terem uma ideia, até 2004 tinha no Brasil 24,4% das ofertas eram ofertas públicas. As outras ofertas eram todas das entidades, aonde existia, porque as ofertas eram concentradas também no Sul e no Sudeste. Então, não tinha oferta da assistência social no Norte, nem no Nordeste, não tinha. Né? Tinham, claro, casos poucos, mas a grande maioria das ofertas privadas sem fins lucrativos se concentravam na região Sul e Sudeste brasileiros. Outra questão muito importante também, trazida pela política, é que suas ofertas devem se organizar com base no território e tendo como eixo organizador a matricialidade sociofamiliar. Isso também é bem importante. Por quê, rapidamente? Primeiro, porque traz o debate do território para o debate das vulnerabilidades, dos riscos, e também das potencialidades, né? Então, localiza a pessoa no lugar onde ela mora, no lugar onde ela vive, nas relações estabelecidas ali e de como isso influencia nas potencialidades, mas também nas desproteções.
E a matricialidade sociofamiliar também foi muito importante, porque a Política Nacional de Assistência Social muda o conceito de família, que era muito restrito na política de 88, trazendo uma concepção de família como família nuclear, e não, né, como família biológica, mas trazendo a responsabilidade da proteção do Estado, deixando claro que para a família garantir proteção, ela também precisa ser protegida. Isso é um passo muito importante também para a política de assistência social. Quais são os objetivos estabelecidos nessa política? Primeiro objetivo, ela deve prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção básica e ou especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. A gente já discutiu. E é lógico que essa necessidade também, desde 2004, ela vem sendo estabelecida. Por exemplo, o estabelecimento da renda, né, que é o salário mínimo para pessoas com deficiência e idosos. O programa Bolsa Família foi muito importante, ele estabeleceu como patamar, né, que nenhuma família brasileira tivesse como renda menos de $1 por dia. E um outro patamar importantíssimo também, né, vem se estabelecendo cada dia mais forte, é o da convivência familiar e comunitária, a tentativa de transformar o acesso às ofertas, né, dos serviços de acolhimento cada dia mais excepcional e emergencial. Isso também é muito importante, né? O direito de habilitação e reabilitação na comunidade das pessoas com deficiência, né? Isso tudo são patamares de necessidades que vão sendo construídos. O outro objetivo da política é contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços básicos e especiais em áreas urbanas e rurais. Isso, com certeza, o Regis vai discutir bastante aí com vocês, né? Hoje, a demanda para os nossos serviços especializados são outros. Os serviços especializados no SUS têm uma tradição grande de trabalhar com proteção do modelo dos estatutos, né? Do modelo de medidas, mas quem hoje bate na porta dos nossos serviços são os movimentos negros, periféricos, né? De mulheres, de violação de direitos de adultos, né, gente? De adultos que a decisão de denúncia é do usuário. Isso muda completamente, né? Aí, ou deve mudar, né, os nossos processos de trabalho no SUS. Um outro objetivo é assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade, eu já falei, na família e que garanta a convivência familiar e comunitária. Bem, a política de assistência social é uma política essencial para a população, pois atua na preservação da vida, não em sua característica biológica, como a saúde, mas na preservação da vida relacional, sem violência, sem discriminação, sem confinamento e ausência ou insuficiência de renda. Esses são os patamares civilizatórios que cabe à nossa política contribuir muito para que a gente conquiste. Por atuar no campo relacional, a assistência social, para se efetivar como a política estabelecida em 2004,
ela necessita de algumas coisas, né? Claro que eu vou colocar aqui as que considero mais importantes. Primeiro, o financiamento público. Nossa, que luta esse financiamento, gente, meu Deus do céu. Uma luta, porque o orçamento da Seguridade Social, ele é um orçamento que deve financiar saúde, previdência e assistência social, as três políticas. Ele é um orçamento específico, ele chama Orçamento da Seguridade Social. O dinheiro que vai para ele é a nossa contribuição, né, da Previdência, vai para esse orçamento. Os empresários também devem contribuir para esse orçamento, né, chamado COFINS, os prognósticos, as loterias e tal. E esse financiamento, ele tem sido disputado, infelizmente, né, com duas áreas aí, com a Previdência e com a saúde. E apesar de ser reconhecido, né, por causa da legislação da Seguridade Social como um orçamento obrigatório, né, e continuado, mas a área da assistência social, como tem vinculação constitucional, tem gerado vários problemas. Não é que todo orçamento não é vinculado. Tem vinculação. O BPC, por exemplo, é vinculado, né? Se todos os brasileiros precisarem do BPC, o governo tem que ofertar o benefício de prestação continuada. Então, a gente vive esse problema. Uma parte do financiamento é vinculado, tem vinculação constitucional, e uma parte não. E agora, com a emenda constitucional 95, nossa situação é muito complicada. O SUS vem sofrendo vários ataques, principalmente de desfinanciamento. Isso é um grande problema. O outro é o Pacto Federativo, uma quebra do Pacto Federativo. Né, gente? O governo federal deu uma banana para os municípios e para os governos estaduais. Nada mais é discutido na Comissão Intergestores Tripartidos. Nada. Tudo o governo federal faz a seu bel prazer. E tem feito coisas muito tristes para a assistência social. Tem desfinanciado a proteção básica fortemente. Né? Os recursos da proteção básica têm ido de forma muito consistente para o programa Criança Feliz. Não tem ampliação da proteção básica, o que é um problema sério, que a proteção básica é a possibilidade da prevenção, né? Fortemente. Então, isso é um problema sério. E, claro, que os municípios têm ficado muito sozinhos na oferta da assistência social. Então, isso é um problema sério, a quebra do Pacto Federativo. E a outra, que considero muito séria também, é a participação e o controle social. Né, gente? Nossa Senhora! O Conselho Nacional, assim, se nada passa pela CIT, muito menos pelo Conselho Nacional. O Conselho Nacional tem sofrido muitos golpes, tem sobrevivido de forma muito difícil. Bem como todas as instâncias, né, de pactuação da assistência social. E a outra que considero muito importante, e que eu vou me dedicar, né, no final da minha fala, que é o investimento nos trabalhadores do SUS. Por atuar no campo relacional, né, das relações, os trabalhadores do SUS ganham dimensão prioritária e estratégica na política nacional de assistência social. Por quê? Porque são sua principal tecnologia. O que significa isso? Vou dar alguns exemplos, né, para ficar mais claro. Significa que na proteção básica, 70% do gasto em assistência social são com os trabalhadores. Na proteção especial,
dependendo do tipo de oferta, chega a 80%, 90% dos gastos. Além de ser um gasto, é o trabalho humano dos trabalhadores na relação com o usuário que produz a mudança necessária. É o trabalho humano, né, nessa relação, talvez vou dar alguns exemplos, por exemplo, no cuidado no domicílio, no cuidado no acolhimento, no respeito à dignidade, na construção dos projetos. É dessa forma que a assistência social cria possibilidade, de fato, de mudanças e de protagonismo para os nossos usuários. Essa compreensão, ela se estabeleceu desde o princípio da implantação do SUAS. Tanto que a norma operacional básica, que é a norma que diz como que vai operacionalizar a Política Nacional de Assistência Social, é de 2005, e a norma operacional básica de recursos humanos é de 2006. De tão importante e que tem os trabalhadores para os SUAS, que tem uma norma específica para os trabalhadores. E é lógico, ter essa compreensão, né, de que os trabalhadores são a principal tecnologia requer muita coisa. Esse reconhecimento requer que haja reconhecimento dos gestores, dos conselheiros, dos usuários, de que os trabalhadores dos SUAS têm que ter estabilidade no emprego, né? Seja na esfera estatal, fazendo concurso, tendo estabilidade, seja nas ofertas, né, da rede filantrópica. Por que a estabilidade é fundamental? Primeiro, que a assistência social é um direito e dever do Estado. Para entrar no Estado, tem que fazer concurso. E as entidades têm que agir como se público fosse. Então, tem que preservar a estabilidade. Mas não é só isso. Porque a equipe de referência, ela tem que ser referência estável para os usuários, né? Então, a estabilidade é uma estabilidade também de proteção. Por isso que ele é um viés tão importante. O outro é o salário. É claro que esse salário tem que ter uma política que incentive isso. Eu vou dizer para vocês que o artigo 6º da Lei Orgânica da Assistência Social foi um dos artigos mais importantes incorporados na Lei Orgânica da Assistência Social de 2011. Apenas duas políticas no Brasil têm autorização de usar o dinheiro do cofinanciamento federal para pagar os trabalhadores. A educação, que está na Constituição, né? Repete na Lei de Diretrizes de Base, e a Lei Orgânica da Assistência Social, e eu tenho um puta orgulho de falar isso para vocês. Então, é autorizado pagar folha de funcionários concursados, né, com recursos federais e estadual. A saúde também, ela acabou que os PS, né, os agentes comunitários, né, os PS, me chamo, esqueci, PSS, né, das equipes de saúde da família, também é autorizado, né, meio na marra, porque eles não têm essa previsão legal como nós temos. Então, é preciso discutir essa questão do salário, é preciso continuar avançando na indução, né, para que a gente pense no piso nacional igual tem para a educação. Por que tem que acontecer isso? Porque o serviço da assistência social é muito parecido com o serviço da educação. O serviço da saúde requer tecnologia de ponta. O trabalhador não é o mais caro da saúde. O mais caro da saúde é o aparelho que a gente faz exame de última geração, é o medicamento que custa não sei quanto, é a indústria farmacêutica.
A educação e assistência social, a sua tecnologia são os trabalhadores. E para investir nesses trabalhadores, precisa de estabilidade, precisa de salário, precisa de condições de trabalho. Não tem jeito, né? Uma vez, quando eu ainda estava no Ministério do Desenvolvimento Social, eu fui num evento lá no Amazonas e o Ministério estava lançando, né, as equipes volantes. Aí um profissional do SUS virou para mim e falou assim: "Uai, Simão, não estou entendendo você, não. Como é que a equipe vai ser volante se vai ter só a equipe? E o volante? Vocês não vão ofertar o volante também, não?" E eu falei: "Nossa, ela tem toda a razão. Como é que você vai ter uma equipe volante sem volante? Como é que você vai ter um serviço que circula no território, como é o do SUS, se você não pensar no transporte? Como é que você vai ter condições de fazer análise territorial, análise das ruas, dos bairros, sem informação? Sem informação. Informação é muita coisa. Informação é tablet de última geração, informação é computador de última geração, informação é celular na mão de todos os trabalhadores. É isso. Então, essas coisas são essenciais. E o governo federal, gente, tem um poder, um papel importantíssimo de indução dos municípios. Ninguém aqui tem condições de achar que o município sozinho dá conta de bancar isso, não. Não dá. Não dá mesmo. Tem que ter uma política igual vinha sendo desenvolvida e que agora nós estamos aí, né, infelizmente, vivendo todo esse desmonte. Bem, mas uma outra coisa também muito importante para os trabalhadores é a formação. Antes de entrar na formação, queria chamar a atenção, que acabou que eu me esqueci, a importância do investimento na equipe de referência. Esse conceito ele é muito importante. Ele é um conceito que muitos municípios, né, muitos gestores, muitos trabalhadores chamam de equipe mínima, mas não existe equipe mínima escrita em lugar nenhum, nem na nova SUAS, nem na nova RH, nem na Política Nacional de Assistência Social, em lugar nenhum. O que fez transformar a equipe de referência em equipe mínima é a tendência, né, de minimizar os serviços, né, de deixá-los mais baratos. Mas não existe esse debate de equipe mínima. Existe um debate importantíssimo, que é o debate de equipe de referência. A equipe de referência, gente, ela foi pensada para acabar com o modelo psicossocial, o negócio de psicossocial. Quando junta o psicólogo e o assistente social. Quando o modelo psicossocial pensa lá no CRAS, no CREAS, na salinha do psicólogo, na salinha do assistente social, no atendimento individual, aí a equipe de referência ela se dispõe a fazer um pulo aí, né, para a equipe interdisciplinar, que é bastante diferente de psicossocial. Aí é uma outra história. É muito importante que a gente faça esse. Isso é um investimento, um grande investimento. Então, isso não é um problema lá do coordenador do CRAS, um problema do coordenador do CRES, nem um problema do psicólogo, um problema do assistente social. Isso é um problema dos gestores do SUS. Né? Porque também fica responsabilizando os trabalhadores, né? Como se a gestão estivesse fazendo alguma coisa para induzir isso. As coisas não nascem assim. Né? As coisas, ainda mais uma cultura psicossocial como a nossa, ela precisa, né, de todo um incentivo, de toda uma estratégia de gestão que fomente isso. Né? Esse debate da interdisciplinaridade é muito importante, muito importante. Né? E ela requer que as equipes tenham objetivos comuns, né? O que nós vamos fazer com esse território, como que nós vamos diminuir a violência, qual vai ser a responsabilidade de cada um, né? Enfim, todo o debate que a gente não é o nosso objetivo aqui hoje.
E eu trouxe essa discussão da equipe de referência e todo esse debate aqui, né, dos trabalhadores, para a gente entrar na importância da formação. A formação com a direção da educação permanente. O SUAS tem uma política nacional de educação permanente muito importante, né? Ela é uma política que também, assim, vem sofrendo muitos ataques, né, gente? Ela vinha de forma bastante interessante, importante acontecer no Brasil, mas também caiu num descrédito e num desfinanciamento muito grande. Bem, a formação com a direção da educação permanente deve desenvolver potências necessárias e essenciais para a melhoria da qualidade da gestão e provimento dos serviços e benefícios. O que significa isso? Desenvolver competências necessárias e essenciais para a melhoria da qualidade da gestão e do provimento dos serviços. Significa que as equipes têm que ter condições de leitura do território, de quais são as necessidades, mas também as potencialidades, né? A leitura do território tem que fazer parte do trabalho social. Por quê? Porque os nossos serviços têm que ter a direção da busca ativa. Né? Não dá para a gente abrir a porta do CRAS, a porta do CREAS, e esperar que o usuário bata na nossa porta e diga: bom dia, Simone, bom dia. Meu nome é Marilene e eu estuprei meu filho ou minha filha, ou isso ou aquilo. Né? Os nossos serviços as nossas equipes têm que ter um compromisso ético com a busca ativa. No território, nas ruas, né? A gente tem que ter uma visão de desproteção, né? De vigilância. A vigilância ela não pode ficar como um lugar, né, no centro da cidade, lá na assistência social. Né? Ela tem que ser incorporada. E, para isso, a leitura do território ela é fundamental. Outra coisa importantíssima é entender que os nossos profissionais têm que fazer planejamento participativo com os usuários. É o planejamento, gente, que é o direito do usuário. O que é o planejamento na nossa área? É o plano de acompanhamento familiar, o PAF, o PIA. O que é o PIA? O PIA é o direito que os usuários têm de ter um projeto de vida para eles, de mudança, de construção de mudança. Os nossos profissionais têm que saber fazer planejamento para a vida do usuário com ele. É com ele. Isso é uma expertise, né, que nós temos que adquirir. E a gente adquire com formação. Né? Outra habilidade importantíssima é para a gestão participativa. Nós temos que implantar as comissões de usuários nos nossos CRAS, nos nossos CREAs, né? Nas nossas unidades de acolhimento. Gente, nós lutamos tanto para fazer o SUAS, é para que o idoso que mora lá na instituição de serviço de acolhimento, infelizmente ainda chamada até esqueci o nome, instituição de longa permanência. Né? Nós lutamos para o SUS, primeiro, para não precisar, né, de ter tanto serviço, mas se precisar, o idoso ele tem o direito de tomar café a hora que ele quiser, que ele tem o direito de passear, de namorar. Bora. Nós não plantamos o SUS para continuar com o mesmo modelo de instituição total da década de 60, não. Se fosse para isso, não precisava estruturar o SUS. Né? Então, a gestão participativa ela tem que ser não só dos trabalhadores, mas das entidades nossas, dos nossos coordenadores, dos nossos gestores. Né? O pessoal tem que entender que nós precisamos que os usuários participem, que os trabalhadores participem.
É muito importante, né, a formação, né? Então, por isso é tão importante uma universidade como Jesus e fazer esse debate aqui, né? Ela tem que levar para modificar processos de trabalho, de práticas profissionais inadequadas no atual paradigma da assistência social, entendida como política de direito, não contributiva, inserida no âmbito da Seguridade Social. O maior desafio dos trabalhadores, gestores e conselheiros é garantir que os avanços teórico-políticos, normativos, conquistados pela assistência social brasileira, gestados desde a década de 90, se concretizem no cotidiano do SUS. Nós temos que discutir, gente, nós temos que ter uma visão crítica sobre cadastros, o que significa cadastrar na assistência social, sobre registros e relatórios, entender que documentar não é um roteiro de papel a serem preenchidos e organizados. Nós precisamos compreender que documentar é relacionar, interpretar diversos dados e fatos. Exemplo, marcação do trabalho infantil no cadastro único, pelo amor de Deus. Se nós não tivermos essa compreensão, a marcação do trabalho infantil, dos dados e do cuidado com a população de rua, nós temos que entender hoje, gente, que os movimentos sociais, eles estão cobrando as políticas públicas que escancarem os dados, né? Porque senão o SUAS vai ser chamado de uma política de necropolítica, aquela que mata os seus usuários, que não os dá visibilidade. Nós temos que parar de fazer relatório no judiciário acusando as famílias. Que tristeza, gente. Eu não estou falando de nós, eu me incluo no nós. Porque nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender, e o resto tem muito a nos ensinar sobre esse assunto. Dependendo do que a gente escrever no relatório, vira notícia crime. Você está acusando a família pobre. Você está denunciando ela. Os nossos relatórios mais parecem um relato de denúncia, de culpabilizando a família. Ah, ela não quis, ela não aderiu. Ah, não aderiu? Que, ao dizer lá no nosso relatório que a família não aderiu, você está dizendo o quê? Que ela não tem compromisso. Nós temos que parar de fazer investigação. A nossa política já permite, já tem muita regulamentação que diz que nós não fazemos investigação, nós não somos da polícia. Nós somos uma política de proteção social. A nossa formação, então, tem que contribuir para nos ajudar, nos deixar forte. Porque senão eu não estou ocupando Eu estou dizendo que para a gente ser forte, a gente tem que ter conhecimento, tem que ter formação, tem que ter investimento. Né? Quanto mais juntos, mais fortes a gente se sente. É necessário uma formação com a clara direção ética da justiça social, orientada pela ética pública, do direito coletivo e social, que reconhece os usuários como sujeitos de direito, que não devem ser responsabilizados por sua situação. Pelo amor de Deus, nós temos que ter uma postura firme no Sistema Único de Assistência Social a favor dos nossos usuários. E para isso nós precisamos ser críticos. Por exemplo, esse Auxílio Brasil, que diz que vai pagar o benefício conforme o menino sair do segundo, se ele conseguir fazer o ensino médio, que vai dar outro benefício se conseguir fazer isso. Isso faz o quê? Isso traz para o usuário como se o problema fosse dele.
luta, vai, você consegue, você consegue. Se você conseguir, você tem direito. E não o contrário. Então, nós temos que ter uma postura ética firme do lado dos usuários. Né? Bem, a nossa formação, ela requer a compreensão, né? A clareza da proteção socioassistencial no campo relacional. Isso, gente, tem que ficar também muito claro. O que é o campo relacional? Significa que quanto mais relação coletiva, dialógica, de vivência fraterna, democrática e dialogada, mais protegidos estaremos. Ter essa compreensão. Então, não dá para você ficar atendendo indivíduo a indivíduo, como se o problema fosse de um a um. Os senhores têm que propiciar o diálogo, né? Propiciar o convívio, e compreender que para enfrentar a violência, para enfrentar os desafios, eles são enfrentados coletivamente e não individualmente. Nós temos que caminhar no protagonismo dos usuários, no direito à liberdade, no direito de escolha, né? Os nossos usuários têm que ter o direito de escolha, o reconhecimento do diálogo para a resolução dos conflitos, né? E criando cada vez mais estratégias para que isso possa acontecer. Entendendo que o SUAS não pode permitir de jeito nenhum a morte social, condenando vários dos nossos usuários a viverem isolados, né? Ou vivenciando situações de constrangimento em várias partes, inclusive nos nossos serviços de acolhimento. Bem, compreendo, né, gente, que nós temos que... A nossa conduta profissional, ela tem que contribuir para romper com os mais diversos tipos de práticas violadoras de direitos. Nós temos que ter clareza, né, que o capacitismo, ou seja, o preconceito com as pessoas idosas, né, achando, através do etarismo, que por causa da idade ela não vale para mais nada, não serve para mais nada, ou infantilizando, né, que os nossos serviços de convivência também infantilizam muito as relações com os idosos, ou capacitismo, duvidando da capacidade da pessoa com deficiência, né? Nós temos que apostar, olha as práticas que está acontecendo hoje, né? Os deficientes mentais passando em vestibular, casando, convivendo. Isso tem que ser propulsor da luta contra o preconceito. O preconceito, né, contra a porofobia, que é um dos maiores preconceitos, que é o preconceito contra as pessoas pobres. Que tristeza quando eu vejo, né, lá no Instagram do padre Júlio Lancelotti. Ele lançou uma campanha contra a porofobia. E quantas unidades da assistência social são aporofóbicas? Nós temos que assumir que a nossa sociedade tem um preconceito grande contra os pobres. Nós temos um preconceito grande contra os pobres. Vocês já viram essas campanhas? Não dê esmola. É a esmola que se dá para a população de rua que mantém ela na rua. Está escrito em vários locais da assistência social. Gente, eu não tenho vergonha de dizer. Eu já fui porofóbica na minha prática profissional. Eu conto para o Regis isso. Eu fazia campanha BH quentinha, BH solidária. Eu falava isso, gente, não dê esmola. Que vergonha que eu tenho. Que vergonha que eu tenho de ter feito isso. Sabe, nós temos que ter um posicionamento contrário, um posicionamento de solidariedade com os nossos usuários. O que mantém as pessoas na rua não é a esmola que se dá, não, e nem as doações de fraternidade que se dão, não. O que mantém as pessoas na rua é o sistema capitalista. É isso que nós temos que denunciar e deixar claro para todos. Então, o SUS não pode ser um sistema porofóbico que contribua
com que o preconceito contra os pobres. Olha o preconceito. Ah, né? Recebe Bolsa Família. Ah, é preguiçoso. Ah, vai deixar de trabalhar porque recebe benefício. Isso é porofobia. Isso tem que ficar claro. E a gente lutar para que o SUS esteja cada mais junto com os nossos, cada dia mais próximo das indicações dos nossos usuários. E, por fim, eu espero que nós possamos contribuir para a construção de um mundo onde o desenvolvimento social, ético e humano não seja subjugado ao desenvolvimento econômico e tecnológico. Muito obrigada a todos pela paciência. Que bacana, Simone, que legal, viu? Nossa, que felicidade de ter esse momento de troca. Eu acho que muito do que você trouxe, e aí, pessoal, que está aqui na sala, a gente está tentando inverter um pouco, né? Vamos trazer agora as perguntas, se vocês tiverem. A gente tem uns minutinhos aqui para poder, se alguém quiser fazer uma pergunta para a Simone também. Mas foi muito legal, Simone, você trazer esses aspectos, entendam a parte muito legal de provocativo, né? Da gente, de fato, olhar para o nosso fazer, olhar para o nosso dia a dia e se questionar o tempo inteiro, né? Não é porque a gente vem de uma situação, de uma construção, num contexto que era diferente quando começou a se pensar na assistência social como um todo, que tem que se perpetuar e tem que se manter aquilo ali, né? Então, eu tive a felicidade, né, da gente se encontrar em outros momentos, já falei aqui em outras aulas também, te ouvir, e é muito legal trazer esses pontos, né, da necessidade de evolução, da necessidade de, como você disse, a gente está vendo que essa política, mais do que nunca, quanto à política social, ela tem as pessoas como centro. Sejam elas os trabalhadores, sejam elas os cidadãos, né? Então, isso é a máxima, né? E trazendo aqui alguém que iniciou trabalhando para o SUAS utilizando tecnologia, né? Então, a gente entendeu, olha, gente, não é só de sistema, não é só de software que a gente vai, de fato, ter da nossa contribuição. E a universidade vem, de fato, com essa perspectiva de promover as discussões, de trazer esses espaços para que a gente possa ouvir, né, essas contribuições dos professores, de vocês, alunos que estão na ponta, que estão lá de fato no dia a dia, né? E eu estou muito feliz que a gente começou essa aula aqui, eu diria que em grande estilo, né? Acho que isso aqui vai ser. Estou vendo, a Carol está aqui, já mandou uma mensagem, a Débora está aqui, o Regis está aqui, o Regis está trazendo uma turma muito bacana para as aulas que estarão focadas na proteção social especial também. E eu acho que muito disso que você trouxe a gente vai discutir de novo nos vários momentos de encontro que a gente vai estar aqui nessa aula. Já tem várias pessoas aqui, Simone, parabenizando, agradecendo aqui pelas reflexões também que você trouxe, né? O pessoal falando aqui, oxigenando, né? Eu acho que isso é a parte legal. A gente vem nessas discussões, a gente tem dois pontos. Alguém pode falar as coisas não estão tão boas e desanima, mas eu sempre vejo esses momentos como aqueles que nos dão mais ânimo, sabe? De buscar se capacitar, de buscar trocar com outras pessoas. Então, foi muito legal. Então, Simone, muito obrigado. Eu já vou até pedir, eu estou vendo aqui que a Rosângela de Souza, ela está com a mão levantada. Eu não sei se é da mão levantada desde antes, mas eu vou pedir vocês, pessoal, que quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário sobre o que foi abordado aqui, levanta a mão aqui. Eu estou vendo que já tem vários alunos nossos aqui que estiveram com a gente ano passado o tempo inteiro e está aqui com a gente. Ana Paula, eu acho que é a Rosângela mesmo, Cristiane está aqui, Elisânia, Erondina, Joelma, Jennifer lá de Floripa, Luiz Antônio, Lucinelli lá do Pará, né, de Oriximiná está aqui também. Então, assim, a Aline Castro está aqui também, né? A Aline está lá na diretoria, na regional de Timóteo, lá no CEDES também, está aqui com a gente. Então, muito legal ter vocês, pessoal. Então, vou passar a bola para vocês. Sintam-se à vontade para abrir a câmera, para fazer uma pergunta, para fazer um comentário. Esse aqui é o nosso espaço, é um deles, tá? Eu vou pedir a Simone aí mais 10 minutinhos, Simone, para a gente poder ter essa interação com a turma aqui. E aí eu vou fazer vamos finalizar, né? Fazer o sorteio da camisa, vou falar com vocês da oportunidade para fazer a matrícula e falar brevemente sobre
4 próximas aulas que a gente vai ter aqui na universidade, que serão ministradas pela Caroline, que estava aqui, que está aqui ainda, a Caroline Aires. E é isso. Aline, Simone é Simone, sempre arrasa. É isso aí, Aline. Vamos lá, pessoal. Sintam-se à vontade. Abram as câmeras aí, por favor. É para a gente tirar uma foto, né, gente? Olha lá. Tem um monte de gente. Aí o coração fica quentinho. A Débora Begatti. Ana Paula tá aqui. Parceira nova, bacana. Vamos lá, gente. Sintam-se à vontade. Não me deixem aqui. Gente, Regis, Débora, Carol, sintam-se à vontade também, viu? Bel, estamos aqui no espaço para a gente poder interagir mesmo. Senão eu vou para os avisos, a gente perde a chance de poder bater esse papo aqui com a Simone. Hein? Oi, vou fazer só uma consideração, assim, se me permite. Se apresenta para a gente, Ana Paula, e aí pode ficar à vontade. Então, meu nome é Ana Paula Flores, eu sou de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, trabalho na Fundação de Assistência Social da Prefeitura de Caxias. Eu conheço muito a Simone, né, porque eu sou da assistência desde 1999, então toda essa construção a gente acompanhou, né, desde 1998, PNAS, depois eu participei da discussão do direito à assistência social, né? Eu participei do concurso, na época ganhei primeiro lugar do advogado no SUAS, um assunto que ainda não avançou como deveria, né? Mas eu achei bem importante e queria dizer para ela e para o José Cruz, que eu estou usando aqui na FAS o documento da Prefeitura de BH, né, que é o SUAS no enfrentamento da violência, porque eu também fui estudar os métodos adequados de resolução de conflito, justiça restaurativa, enfim, tem o SINASE, né, que legitima isso nos CREAS, e dizer o quanto é importante, assim, acho que na nossa formação, para quem vai acessar aqui também a Universidade do GESUAS, de pensar que o que bateu para mim muito, né, no que a Simone falou, que o planejamento participativo é muito mais do que qualquer metodologia, simplesmente, né? Além do PAF, do PIA, as próprias metodologias da justiça restaurativa, a gente sabe que existe esse conflito dentro dos SUAS, né, dos profissionais, não sei se a Simone pode falar um pouco sobre isso, mas a gente tem o conflito, né, de eu posso usar círculos de construção de paz nos CREAS, que metodologia dialógica e participativa, a gente tem que entender que tudo vem para agregar, né, e nenhuma metodologia exclui a outra, né, a gente usar um método dialógico não exclui a gente, né, ter a nossa metodologia principal, que é o acompanhamento dos jovens das medidas e o PAEF, enfim. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que buscar, porque eu sinto muito esse confronto dentro dos serviços, né? Não vamos trabalhar com isso, porque a gente tem essa metodologia e essa, assim, de forma muito rígida ainda, né? No início do ano de 2020, não sei se a Simone acompanhou, teve um edital que ia mapear as práticas restaurativas dentro do SUAS. E aí veio a pandemia, parece que a pesquisadora havia sido contratada e não foi. Então, eu vejo isso como uma coisa nova, né? Acho que diálogo, a gente não limitar o usuário ao nosso achar, né? Eu acho que isso, para mim, foi, dentre toda a fala da Simone, também foi uma grande conquista ouvir isso. E dizer que a gente, né, acredita, né, num retorno, né, do fortalecimento do SUAS, e dizer que fiquei muito grata de ouvi-la, porque quando eu ouvi ela lá nos idos de 2013, eu acho, eu fiquei encantada, né? Então, continuo seguidora dela e de todos os outros que estiveram no MDS, né, extinto, agora é MCID, mas que foram muito importantes nessa construção e que a gente luta dia a dia para manter isso, né? Eu luto todos os dias quando eu acordo para manter o SUAS sempre pensando naquela construção que a gente tem desde então. Um abraço a todos e um prazer, né, Marlon, nos conhecermos pessoalmente aqui, né? Tô falando mais com a Bel ultimamente. Um abraço. Legal. Vamos lá, gente. Mais alguém? Aproveitar e agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente no Facebook também. A intenção nossa é poder disseminar, de fato, permitir que mais pessoas bebam de tanto conhecimento, né? Então,
Feliz por vocês que estão aí no Facebook, mesmo não estejam matriculados na universidade, a gente quer compartilhar conhecimento, viu, turma? Então, contem para mais gente, fala, ó, gente, vocês sabiam que a aula na universidade está sendo transmitida para todo mundo? Esse é o contexto. Então, fiquem à vontade para compartilhar. Regis, está contigo, meu amigo. Boa noite, gente. Boa noite aos alunos. Boa noite, Simone, Igor, Bel, todo mundo. Que bacana, né? A Simone sempre nos brinda aí com esse ensinamento e também com esse convite, né? Eu acho que ouvir Simone e não se sentir também convidado a vir para a luta, a vir para a resistência, a vir fazer os suas, vem fazer os suas gostosos, né, Simone? É isso, né? E eu acho que isso tem muito sentido quando a gente faz de fato junto, né? Essa construção coletiva. E eu queria chamar a atenção, né, assim, dentro das várias coisas que sempre me tocam muito, né, quando a Simone traz, mas também a gente destacar que a dimensão política durante o acompanhamento socioassistencial, né? Às vezes o técnico e até alguns gestores, né, falam assim, mas é porque o meu perfil é técnico, eu estou fazendo, o meu atendimento é técnico. E a gente tem essa dimensão que o técnico ele não vai ser dissociado do político, né? Não dá para a gente falar de um usuário, de uma determinada vulnerabilidade, de uma determinada violação de direito que ele está ali vivenciando, sem a gente ter sem a gente ter uma leitura desse território, sem a gente ter uma leitura dos investimentos e dos desinvestimentos que esse território tem, né? E o tanto que isso está, né, associado a como essa política pública, né, ela está ou não na agenda de um governo atual. Então, acho que nessa fala do sentido que é apenas técnico, isso não existe, né? Sempre a dimensão ela vai ser técnico, político, né, social, relacional, né? Ela vai trazer toda essa multiplicidade mesmo de aspectos que nós temos. Eu queria reforçar também, né, assim, que dentro tão importante é a gente trabalhar isso, inclusive com o usuário, até para que a gente não tenha, né, um aspecto, né, individualista no atendimento e que para que, como bem Simone trouxe também, né, para que ele não se sinta ali uma mulher vítima de violência ou um idoso que está numa situação de violência, para que ela se sinta ainda mais culpada de estar ali naquele lugar, como se fosse ela ou a sua família que tivesse falhado dentro de um sistema que, na verdade, né, não conseguiu ofertar a proteção necessária para essas situações. E aí, nesse aspecto político, eu queria chamar muita atenção dessa dimensão coletiva da assistência, que é o que a gente pretende também trabalhar nos nossos encontros, né? Ninguém, não vou falar ninguém não, né? Mas assim, conseguir autonomia, conseguir dignidade, conseguir proteção sozinho é algo quase da esfera do impossível, né? A gente se fortalece, a gente se protege, é no coletivo, é no encontro com o outro. Então, esse também é um convite, né? Um convite para nós, trabalhadores e gestores do SUAS, nos fortalecer para que a gente também consiga no desenvolver dessa política pública de assistência social nos territórios, para que esses usuários, no coletivo, no comunitário, no familiar, também consigam se proteger e a gente consiga, aí, de fato, efetivar, né, assistência social pública com autonomia, dignidade e fortalecimento desses usuários. É um pouco disso. Mais uma vez, agradecer mesmo pela oportunidade. Eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa ainda para esse ano, né, Igor? A gente tem muita aula bacana. É diferente. A Simone já começa levando o bastão lá para cima, né? Então, agora, problema é de quem vem depois. Agora é acompanhar. Mas agradecer mesmo e, né, aos alunos dizer que muito em breve a gente vai se encontrar para começar, né, também o nosso bate-papo sobre proteção social especial. Mas que antes disso também vai ter muita coisa bacana aí com a Bel e toda a equipe aí de Jesus. Demais. Turma, 2 minutinhos. Alguém mais? Regis, pensa, nós estamos numa empolgação. Eu e Bel, estava eu, Eugênio, Marlon aqui, a gente começa as reuniões, a gente fica naquele, gente do céu, está começando, vamos tudo de novo e estamos numa pilha que você não tem ideia. Então a gente está muito empolgado, sabe que vai ser um ano muito especial aqui para todos nós. Gente, última pessoa, hein? Ah, Caroline, infelizmente falou que não está funcionando o áudio dela. Mas eu já vou falar agora, Caroline, aqui do que a gente vai ter cenas dos próximos capítulos aqui. Pessoal, a Eugênia vai postar aqui no chat agora, não sei se já postou,
o link da comunidade no Facebook, tá? Lá será o nosso espaço de interação, de troca, para que vocês possam postar as questões, discussões, a gente poder fazer as questões lá. Ainda o Facebook a gente está vendo como a melhor alternativa para poder fazer essas interações, para ter um grupo de discussão mesmo, tá bom? Então, a Eugênia daqui a pouco vai postar aqui no chat. Não sei se ela já postou, tá bom? Alguém quer fazer alguma última consideração? Senão, eu já vou pedir, já vamos sortear a camisa 2 vezes aqui, e a gente já vai finalizar aqui também. Tem muita gente falando lá no Facebook, tá? A gente tem esses 2 espaços, o Facebook está como local aberto para mesmo as pessoas que não estão matriculadas, e aqui o Zoom as pessoas que estão participando da comunidade já da universidade, tá bom? Alguém? Não? Não se avestem, gente. Esse turma da universidade não é tímida desse jeito. Aí, Bel. Daqui a pouco a gente começa a chamar pelo nome, aí fica aí. É que hoje eu tô quietinha, caladinha, para não ficar tossindo aqui, e aí eu não estou cutucando os alunos, né? Mas deixe eles perder a oportunidade de dialogar, de conversar com Simone Albuquerque, gente. Não pode, não, por favor. Eu não sei colocar a mãozinha. Vamos lá, Estou procurando Débora. aqui mesmo. Mas olha, eu fiquei muito feliz de ver essa exposição da Simone. Tinha muito tempo que eu não via ela falar. E bem no início ali da apresentação dela, alguém fez um comentário sobre a importância de a gente, mesmo que pareçam coisas ali repetitivas, a gente resgatar. O resgate, ele sempre nos leva a um patamar mesmo de reflexão muito interessante, porque às vezes a gente se esquece do caminho que a gente percorreu, né? De como a gente estava e como a gente está hoje, principalmente nas circunstâncias que a gente tem vivido, como ela bem colocou, né? De todo o desmonte que a olhos nus nós estamos vendo, principalmente em alguns lugares, um pouco mais, né? Porque tinham lugares que ainda estavam caminhando, mas tinha alguns que já tinham conseguido fazer uma trajetória interessante e estão vendo, assim, muito nitidamente o desmonte, a tentativa de desmonte, né? Então, quando o Regis fala que ela chama a gente, realmente dá uma chacoalhada no sentido de dar um gás, porque acho que é importante a gente sempre sentar e fazer esse resgate. E uma coisa que a Simone, dentre todas que ela falou, né, algumas já foram pontuadas, uma coisa que ela falou que sempre me incomodou muito é o discurso da equipe mínima, né? Equipe de referência, equipe mínima. Isso sempre foi uma questão que incomodou, porque parece que se faz só porque está obrigado ali, né? Que não se entende a importância do que é ser referência dentro do SUAS, da importância do técnico frente ao território, e essa questão de não compreender a equipe como referência, como necessária, né? E aí os parâmetros que tem as normativas vêm mesmo direcionar, porque eu acho que se não colocasse nem aquilo que está lá, em alguns lugares não teria nem o mínimo, né, que é o que eles falam, de não compreender mesmo esse conceito de referência no SUAS, que é tão importante e que é de fato que faz diferença na atuação, que ela bem colocou, né? Toda a tecnologia do Sistema Único de Assistência Social, quando ela faz essa analogia às outras políticas, está no recurso humano dela. E aí, quando a gente percebe essa não compreensão do que é ser referência dentro do SUAS, a equipe, a gente começa a ver essa mexida como se fosse um jogo, né, dos técnicos e em relações cada vez mais frágeis, e como que isso impacta no nosso trabalho. Então, é uma reflexão que, inclusive, vai ser exposta, né, nas aulas que a gente vai estar fazendo. Estava conversando isso com a Bel, né, Bel, sobre os conteúdos que virão sobre os serviços e como que isso impacta dentro do serviço, como que a gente precisa, de fato, refletir. Mas acho que quando ela falou isso, dentre as coisas que eu anotei, foi que eu falei, gente, é isso, assim, essa não compreensão que a equipe de referência e sempre tratar como mínimo parece que faz por mera obrigação e não por entendimento da importância que é o atendimento relacional no SUAS. Então, só queria reforçar esse ponto, dizer que me representa muito essa fala, que é um incômodo que eu também trago comigo, e a gente, infelizmente, percebe isso muito no cotidiano, né? Então, assim, agradecer, Simone, a sua fala, porque realmente é muito rica, nos traz uma bagagem muito interessante. Estar aqui hoje, fazendo esse resgate, escutando, é muito gostoso e dá um ânimo a mais.
turma, eu vou pegar uma fala aqui que a gente recebeu aqui no Facebook, Elaine Soares. Vou pedir desculpa porque eu não sei a cidade, pode ter postado para frente. Mas Elaine falou o seguinte, Simone, não suma. A sua fala nos dá força para continuar na resistência. Vamos fortalecer o SUS. Acho que isso aqui é bem legal e é um pouco do que a gente, de fato, quer discutir aqui e trazer, né? Para a gente complementar, né, gente? O foco da Universidade de SUS é complementar todas as outras fontes de informação e de conhecimento que vocês têm acesso, né? Então, essa é a proposta nossa aqui. Estou muito feliz com esse momento. Simone, vou te incomodar agora 1 minuto, porque nós vamos fazer um sorteio da camisa e eu vou te pedir para falar um número entre... Vou falar primeiro, pessoal, a gente vai fazer o sorteio para os alunos, tá? A Eugênia, que está com a gente aqui do marketing, ela está com a listagem dos alunos que estão matriculados. E aí, Simone, eu quero que você me fale um número entre 2 e 323. Esse número vai ser uma surpresa, até para quem estava ano passado com a gente. O número de matriculados esse ano para a universidade já está em 323, pessoal. Então, de 2 a 323. Fala um número para a gente, Simone. Eu vou falar 13, para a gente voltar a sonhar de novo. Eugênia, olha para a gente aí quem é o número 13 da lista dos alunos. Número E aí, 13. agora eu vou ter que... Deixa eu conferir o Pode nome. falar. Alexandre Félix da Silva. Alexandre Félix da Silva. E o rapaz... Olha lá ele aqui participando com a gente ainda. Olha, Alexandre Félix. Que coincidência, gente. Alexandre, eu vou até te pedir agora, se você tiver com o áudio, fala com a gente de qual que é a sua cidade, onde que você atua hoje. Travou, né? Ficou tão emocionado lá, até travou. Boa noite. Oi, Alexandre. Sou da cidade de Embu-Guaçu. Fala só com a gente a sua cidade aí. Qual cidade, desculpa? Embu-Guaçu, São Paulo. Embu-Guaçu. Bacana. Show de bola. Que bom ter você aqui com a gente, Alexandre. Nós vamos fazer contato contigo para mandar sua camisa, tá? Pegar o tamanho direitinho depois. Agora eu vou ter que abordar um aluno aqui. Elisânia Cunha, já que você está com a câmera aberta com a gente, prestigiando também. Um número agora para os inscritos, de 2 a 570, Elisânia, de 2 a 570, que foram quem que pediu para receber os lembretes da universidade e está assistindo pelo Facebook. (2 a 570). Está no mudo. Agora. 138. 138, Eugênio. Fala com a gente aí. Deixa eu conferir a lista. Oi? Deixa eu conferir a lista. 138. Adriano Chesen. Então tá bom, Adriano, não sei se você está no Facebook, mas a gente vai fazer contato com você para mandar sua camisa também. Turma, correndo aqui agora. A nossa próxima aula vai ser no dia 9 de fevereiro, às 19 horas, com a Caroline Aires Ferreira Vasconcelos, para que vocês possam pesquisar aí também. A gente vai começar a divulgar, ela está aqui com a gente, viu, gente? Vai compartilhar um pouco da trajetória dela também. A primeira da aula dela vai falar sobre a política de assistência social e as suas especificidades normativas. Então, vai ser essa primeira aula das 19 às 21h30. Tá? Então, a gente vai aprofundar, vai detalhar muito do que a Simone trouxe aqui também sobre as normativas do SUAS. Na sequência, ela vai falar sobre a norma operacional básica do SUAS também. Tem vários materiais muito importantes aqui. Por quê, pessoal? A gente precisa de ter o SUAS estruturado nos municípios, em todas as esferas, para que a gente possa começar a trabalhar. Né? Então, a gente está começando por esse pilar aí, e vai ser muito legal ter vocês de novo na próxima aula, no dia 9, às 19 horas.
Já compartilhamos aqui o link para vocês da comunidade. Vocês que são alunos já da universidade, acessem a página, o grupo do Facebook UniGessuas, que lá vai ser o nosso espaço de interação. Vocês já têm acesso a um monte de aula que foi ministrado ano passado. Então, aproveitem para assistir essa aula, as do ano passado, fazer os cursos, tudo vai estar lá para vocês terem os certificados também, e a gente vai trocar figurinha e bater papo por lá, tá bom? Por último, antes de passar a bola para Simone, para te agradecer muito, Simone, por esse momento aqui com vocês. Para quem está aí nas redes sociais com a gente também, as matrículas para a UniGessuas estão abertas, acesse o site do Gessuas, que vocês conseguem fazer a matrícula lá. E até o dia 4 de fevereiro, vocês têm um cupom de 30%, sou aluno UniGessuas, que vocês podem utilizar. Lembrando, pessoal, que esse é um projeto que a gente fala, é um projeto popular. A gente quer o máximo de gente participando, e a mensalidade lá com esse cupom é R$ 34,90, tá bom? Então, é para que a gente possa ter muita gente, ter densidade de pessoas aqui participando para a gente, tá? Cristiane, vou até te falar que a gente não tinha pensado nesse primeiro momento, não, mas sabendo que tem interesse na camisa, a gente fala aí. A intenção é, quanto mais gente tiver carregando essa camisa, essa bandeira do SUAS aí, mais legal, né? Então, a gente compartilha. Simone, eu quero aproveitar aqui para poder agradecer muito a sua disponibilidade, ter aceitado esse convite de trocar com a gente aqui, né? Foi uma experiência para a gente incrível. Então, é só te agradecer mesmo por ter estado com a gente nesse espaço aqui, tá bom? Bem, eu que agradeço mais uma vez, né? Quero agradecer as palavras carinhosas e afetivas de todos. Dizer para a Ana Paula que foi um prazer para mim também enorme revê-la, né? Ela participou de um projeto muito importante. O Ministério do Desenvolvimento Social, ele fez, né, um projeto do debate da assistência social enquanto direito, né? E é um projeto que tem várias publicações muito interessantes, né? Que todos devem procurar, né? Conhecer e incorporar, né? Os debates desse projeto. Mas eu queria dizer mesmo, Ana Paula, o seguinte: hoje eu acho que o SUAS tem que discutir e pensar numa política nacional de combate à violência, sabe? Ter uma política nacional mesmo. E eu diria para você que eu penso que debater uma política nacional de combate à violência, do ponto de vista da assistência social, precisa recorrer às práticas restaurativas, né? Acho que a gente teve uma experiência muito interessante, né? Você citou o livro aí que nós fizemos, tem até um artigo do Regis nesse livro, tem também, né, das professoras Maria Luísa Risotti e Denise Colim, e também tem o dos advogados, né, aqui de Minas, de Belo Horizonte, que tem uma experiência muito importante de práticas restaurativas. Então, na minha opinião, né, não tem condições da gente discutir uma política contra a violência sem discutir a prática restaurativa, né, da comunicação não violenta, da cultura da paz, enfim, é um debate importantíssimo e eu espero que o SUAS venha, né, trazer contribuições aí muito importantes para o debate da violência na assistência social. Também quero agradecer a Débora e dizer a Débora que nós estamos precisando muito discutir e recuperar a memória do SUAS, porque o governo federal, o Ministério da Cidadania, ele vem desimplantando o SUAS sem mudar suas normativas, né? Ou fazendo normas que vão totalmente contrária ao estabelecido, né, na Lei Orgânica da Assistência e em todas as normativas construídas aí pela CIT, pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Nós precisamos muito resgatar nossa história.
Outro dia eu vi uma cena que eu faço questão de contar agora onde eu vi. Eu vi o ministro da Cidadania, gente, com um colete atrás de um símbolo do SUAS. Eu fiquei impactado. Falei, meu Deus, lutei tanto tempo para que o ministro vestisse o colete do SUAS. De repente, a Câmara tirou o foco do colete do SUAS, gente. E estava o ministro e a ministra Damares e a primeira-dama, gente, com uma fila de pobres assim, ó. Uma fila de pobres, distribuindo comida, e as famílias pobres beijando o ministro. Que nojo que me deu aqui. A partir desse momento, eu falei, gente, nós temos que disputar a memória dos SUS. Nós temos que erguer nossos punhos. Nós não podemos admitir que o cara veste um colete do SUAS e venha fazer assistencialismo, troca de favor, esse tratamento que a Damares e o ministro dão para os pobres, né, que vai contra a população LGBT, né, que ridiculariza as pessoas mais pobres, nós não podemos admitir. E aí, por fim, eu também quero terminar dizendo que não há separação do técnico e do político, não há. A neutralidade, quer enfiar na gente a neutralidade não existe. Ou você está a serviço do capital, ou você está a serviço do trabalho. Não tenham dúvidas disso. E nós temos que estar cada dia mais alinhados e aliados com a classe trabalhadora, com os nossos usuários, que é eles que mais necessitam da assistência social. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Simone, por essa finalização também. Foi show demais. Gente, obrigado. Já estendemos um pouquinho aqui, né? E a gente se vê em breve. Dia 9 de fevereiro, a gente está aqui na sala de novo. Aproveitem, pessoal, vocês que já estão matriculados, para compartilhar com os colegas aí. A gente quer criar densidade, a gente já falou. A gente quer mais gente nesse momento de discussão com a gente, tá bom? Vamos trazer a turma. Tem um monte de gente que faltou aqui hoje, então, né, a partir de semana que vem nós já vamos cobrar essa turma de estar presente, tá? Então, quem perdeu o início aí, pessoal, tudo vai para a plataforma lá para vocês para poder assistir depois, tá bom? Obrigado demais. Um abraço. Igor, só deixa eu dar uma palavrinha, que eu estou muito emocionada, porque tudo que a Simone trouxe é aquilo que a gente quer construir na universidade. A gente acredita que nós, os trabalhadores, é que vamos fazer a resistência, que vamos resgatar essa memória do SUAS, e em breve a gente vai estar fazendo um SUAS com excelência, baseado nas nossas normativas, nas diretrizes, em tudo que em toda essa história construída, né? Então, ouvir da Simone Albuquerque o que a gente ouviu nos deixa ainda mais certos de que a gente está fazendo, está dando a nossa contribuição para o resgate desses SUAS. Quem tem que fazer o enfrentamento, quem pode fazer esse enfrentamento, somos nós. Um abraço, gente. Tchau, gente. Até breve.